Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu estava aqui me lembrando, de segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Deixa eu ler com você, do versículo primeiro. Tem coisas que marcam o meu coração, e eu gostaria que você tivesse essa compreensão. Toda vez que eu me lembrava de mansão celestial, eu pensava, eu pensava que nós teremos uma mansão celestial, uma casa celestial. Me lembrava de Jesus dizendo, eu vou lhes preparar morada. É natural que nosso pensamento ele é levado a uma certa visão, uma certa situação, remete a uma certa visão, a uma certa situação. Então, obviamente, quando eu pensava em morada, eu pensava, vou ter uma mansão lá de 30 cômodos, 40 cômodos. Mas só que, na verdade, não é essa morada. Não é desse jeito que, às vezes, o nosso pensamento natural remete. E aí eu parei para observar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e eu vi isso aqui, maravilhoso. Olha. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, o que ele está chamando de barraca, pessoal? Esse corpo nosso. Esse é uma barraca. Por quê, pastor? Barraca é algo que se nós pegarmos uma barraca, ela é para quê? Para nós nos protegermos de maneira temporária. Sim ou não? É temporário. Eu cato uma barraca, eu vou acampar. Então, é uma proteção, É uma habitação provisória. Você está compreendendo? Sim ou não? E é justamente disso que ele está dizendo, que o nosso corpo, ele é provisório. É uma barraca. Ele é provisório. Eu me lembro que foi um dos primeiros questionamentos que surgiu no meu coração quando eu comecei no Evangelho. Você compreende? Por quê? Quando eu comecei no Evangelho, houve uma tragédia pessoal muito grande na minha vida. É isso que eu tenho tentado explicar às pessoas, porque tem gente que, por acreditar que ela é de Jesus, ela não vai enfrentar dificuldades, ela não vai enfrentar problemas, ela não vai enfrentar situações ruins. E é uma mentira. Você está compreendendo? É uma mentira. A Bíblia diz, neste mundo sofrereis. Aí o Senhor Jesus ele dá a receita. Qual é a receita? Tem muito bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo tereis aflições, sofrereis, de acordo com a tradução. Mas a receita é essa, tem muito bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos recuar diante das adversidades que surgirão, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, haverá dificuldades, haverá situações adversas, surgirão problemas. Você está compreendendo? Mas como eu falei, a receita está ali. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, qual é a receita para vencer? Bom ânimo. Qual é a receita para vencer? Não se permitir abater. Não pode se abater diante da dificuldade que surge. Está compreendendo? Agora, voltando. Então, eu enfrentei uma tragédia pessoal muito grande. Eu tinha um primo, que para mim ele não era primo, ele era irmão. A Bíblia diz que há amigos que eles se tornam tão próximos, se tornam tão chegados, que a intimidade que você tem com ele é maior do que de um irmão. Eu estou falando de intimidade no sentido de amor. Porque o amor de um irmão por um outro irmão tem que ser grande. Por isso que o pai e a mãe têm que ter sabedoria até para criar. Para não criar de uma maneira que coloque rivalidade entre os irmãos. Não, tem que criar de uma maneira que os irmãos cresçam como companheiros. Tem que criar de uma maneira que os irmãos tenham prazer e felicidade em ver o sucesso um do outro. Mas às vezes cria de um jeito que o irmão fica com inveja do outro irmão. Porque o irmão está tendo uma evolução e ele não está.
né? Ele fica com inveja. O que é inveja, pastor? Ódio, raiva de ver o sucesso de um outro. Está compreendendo o que eu estou falando? Então, o que acontece? Tem que saber criar, tem que saber fazer um irmão amar o outro, um proteger um outro, um ser pelo outro. Então, a Bíblia diz que há amigos que se tornam mais chegados do que irmão. Né? Então, o que acontece? Isso está lá em Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Você viu a palavra verdadeiro amigo? E como é que eu sei que ele é verdadeiro amigo? Irmão, é fácil ter alguém que me apoie na minha dificuldade. É fácil aparecer alguém que me apoie na minha dificuldade. Quer saber se é amigo de verdade? É aquele que me apoia no meu sucesso. Esse é o amigo de verdade. Aquele que me apoia no sucesso. É aquele que na dificuldade ele se aproxima, mas quando ele vê o sucesso aí que ele se aproxima mais ainda. Porque tem pessoas que elas só se aproximam, por quê? Porque você, aos olhos dela, é inferior. Se você se iguala ou passa, e fica até com raiva de você. Não é amigo, nunca foi. Está compreendendo, não? Sim ou não? Mas volta lá. Onde nós estávamos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Então, o que acontece? Foi um dos meus primeiros questionamentos. Porque aquela tragédia pessoal, aquele rapaz, aquele garoto que era meu parceiro, meu amigo, meu irmão, morre numa tragédia com 17, 18 anos de idade. Eu era um ano mais velho que ele, então ele tinha 18, eu tinha 19. Uma bomba, um morteiro, que normalmente no show pirotécnico, o morteiro ele é disparado, né, para estourar no ar. E houve uma falha ali naquele show pirotécnico, e o morteiro que deveria subir, ele saiu rasante no meio da multidão. E bateu na cabeça do garoto, arrebentou a cabeça do garoto. E quando eu ouvi a notícia, bateram de madrugada na porta da minha casa, inclusive foi o irmão dele, eram dois, mas esse era o meu chegado mesmo, era o meu parceiro. Né? Eu lembro, inclusive, que nos últimos 3 meses da vida dele, ele trabalhava no mesmo horário que eu, nós trabalhávamos depois do almoço. Entrávamos 13 horas para trabalhar, íamos até as 8 da noite, mesmo horário de trabalho. Então, mas só que todos os dias, quando era 8h30 da manhã, ele estava lá batendo em casa, nos 3 últimos meses da vida dele. E eu sou aquela pessoa de fase, né? Eu estava na fase do chá. E aí, aquele negócio, né? Todos aqueles dias chá quente ali, período de frio, né? De inverno, e chá quente, e aquele pãozinho gostoso com manteiga, e a gente batia papo, e eu comecei a falar sobre Jesus para ele. Eu estava no auge do início, do primeiro amor, né? A coisa estava latente, forte no meu coração, e eu falando de Cristo para ele, o tempo todo Jesus e tal. Falei muito do amor de Deus para ele naqueles 3 meses. E aí, de repente, do nada, me vem alguém de madrugada, bate na porta, o irmão dele, né? Não vou falar meu apelido para você, não, vou falar só Júnior, tá bom? Né? Júnior, mas não foi Júnior que me chamou pelo apelido. Júnior. Madrugada, a Marília olhou para mim, né? Criança pequenininha, até levantei rápido para não acordar a criança, né? Aí fui lá, ele falou, o William morreu. Eu falei, o que é que você está falando? Ele falou, morreu. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele me contou o que aconteceu. Aquilo arrebentou comigo. Aquilo me entristeceu, me abalou, me atingiu. Irmão, foi uma bomba. Está compreendendo? E eu vim e fiz um questionamento com Deus. Eu falei, Deus, isso não é justo. Isso não é certo. Não é certo só fazer isso. A gente conhece uma pessoa, tem um amor por essa pessoa, e de repente essa pessoa morre. E a gente fica sem essa pessoa. Não é correto. Não é certo, o senhor não podia fazer isso. Aí o Espírito Santo veio conversar comigo. Ele me mostrou. E o Espírito Santo sempre fala segundo a palavra, ele orienta segundo a, mas é uma pessoa que você tem que se aproximar para ter um relacionamento. E ele me explicou que esse corpo, ele não foi feito para viver 1 ano, 10, 20, 50, 100, 80. Ele foi feito para viver eternamente. Mas, todavia, o homem escolheu
deixar de lado a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Eu tenho explicado para você. O Senhor Jesus, ele chega para Pedro e o repreende severamente. Porque o Senhor Jesus, ele estava abrindo o coração e conversando com alguns discípulos que estavam perto dele, que ele teria que perecer pela humanidade, que ele seria humilhado, desprezado pelos homens, né? Que ele sofreria. Aí Pedro chama ele do lado e começa a repreendê-lo. Senhor, o Senhor não merece isso. Em outras palavras, para com essa conversa besta. O Senhor é gente boa, né? Mais ou menos isso. Aí o Senhor Jesus vem e fala sério com ele. Ó, Mateus 16, 22. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Irmãos, Pedro começou a repreender o Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas que querem achar ruim com o pastor, que quer repreender o pregador, né? Que até fala contra o pregador. Mas a verdade é que ele não conseguiu enxergar as coisas como Deus enxerga. E aí, ele acha que está certo. Ele acha que o pensamento dele é o certo, que o entendimento dele é o certo. Irmão, o entendimento certo, o pensamento certo não é o do pastor. Não é o seu, não é o nosso. O entendimento certo, a visão certa é a do Espírito Santo. Porque Deus, ele tem uma obra, ele tem um plano. E nós percebemos muitas vezes, irmãos, em parte. Não temos o quadro completo, a fotografia completa, temos um pedacinho dela. E queremos muitas vezes dar aquele pitaco. Queremos muitas vezes achar que temos o direito de dizer como tem que ser feito ou como não tem que ser feito. Você compreende o que eu estou falando? Então Pedro levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Depois você lê antes um pouquinho, você vai entender por que ele está falando isso. Porque o Senhor Jesus, justamente o que eu estou te falando, ele estava falando sobre as dificuldades que ele teria que enfrentar. Por quê? Porque tinha um plano, tinha uma obra para ser realizada. Tinha um plano, tinha uma obra para ser feita. Só que esse plano, essa obra era de Deus. E ele estava mostrando o que ia acontecer com ele. Ele se sentiu à vontade para conversar com aquelas pessoas que estavam ali à volta dele. Porque às vezes a gente se sente à vontade. A gente acredita em liberdade com certas pessoas para poder mostrar até a nossa fragilidade. Ele mostrou a fragilidade dele a Pedro. Aí Pedro vem, chama ele do lado, repreende. 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Ô pastor, chamou ele de demônio. Ele não estava chamando Pedro de demônio. Mas ele estava vendo que Pedro estava sendo usado por Satanás. Que aquelas palavras, elas não vinham de Pedro. Cuidado. Porque muitas vezes a nossa visão natural, o nosso pensamento natural, ele é inspirado por Satanás. E foi o que acabou acontecendo com Eva, se você parar para observar. O diabo a induziu, o diabo a incitou, o diabo a influenciou. O diabo chegou para ela e falou: certamente não morrerás. É conversa, é papo furado de Deus. Que Deus, na verdade, ele conhece tudo. E ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão igual a ele. Aí a Bíblia mostra, lá em Gênesis capítulo 3, uma coisa muito séria. Que ela começou a analisar o fruto. E a Bíblia diz que ela viu que o fruto era desejável para dar entendimento. Era bom para se comer. Ou seja, ela tirou as próprias conclusões dela. Olha lá, 3:6 de Gênesis. A mulher viu que a árvore era bonita. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você que pode parecer doida para você. Mas um dos motivos que eu cheguei a ter obesidade mórbida, eu cheguei a 147,6 kg, era esse. Esse qual, pastor? A beleza do alimento. Eu olhava, muitas vezes, estava passando perto de um boteco, daqueles vagabundos, assim, que tinha umas coxinhas fantásticas. Ou perto de uma padaria, eu amo padaria, né? Olhava, rapaz, que negócio bonito. A primeira coisa que me chamava a atenção era a beleza do alimento. Você compreende?
Sim ou não? Olha lá. E a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou da fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também. Ela chegou a uma conclusão, ela tirou uma conclusão que a melhor coisa era essa. Ou seja, mas ela foi influenciada. Você está compreendendo? Ela foi inspirada por Satanás. Parecia ser a melhor coisa a se fazer naquela hora. Por isso que o Senhor Jesus vem e repreende a Pedro. Ele fala: aparta-te de mim, Satanás. Olha que coisa séria. Você, é Mateus 16, 23. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece. Ele está falando, essa tua visão aí, essa tua conversa aí, é uma conversa inspirada por Satanás, para me atrapalhar. Eu tenho um caminho a percorrer, e nesse caminho que eu tenho a percorrer, eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer, e você está vindo com uma conversa para fazer com que eu desista da vontade de Deus, ou seja, para que eu caia. E ele repreendeu. E Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Irmão, o tropicar, o tropeçar, o que pode fazer com você? Vai te derrubar. Vai derrubar. E nessa queda, você pode cair, ralar só os joelhos. Mas você pode cair, quebrar um braço, quebrar uma bacia. Você pode cair, bater uma cabeça, morrer. É ou não é? Uma queda pode produzir muita coisa, inclusive a morte. Nesse caso, produziria a morte, porque levaria Jesus a se afastar de Deus, porque é isso que o pecado faz. Talvez você não entenda. Ele é prazeroso momentaneamente, ele é satisfatório momentaneamente, mas de cara ele te leva para longe de Deus, ele te distancia de Deus. E aí o final dele é aquilo que a Bíblia diz: é amargo como fel. Você está compreendendo? É amargo como fel. Por quê, pastor? Porque é o sabor da morte. É o sabor da separação da pessoa do Todo-Poderoso. É amarga, é dolorosa, é infernal. Por quê, pastor? Porque você passa a ter a natureza de Satanás. É coisa muito séria. Às vezes as pessoas elas não conseguem compreender, mas é coisa muito séria. É coisa muito séria. O Senhor Deus, a preocupação dele quando nós falhamos, a preocupação do Senhor Deus quando nós pecamos, não é o que nós fizemos propriamente. Não, pastor, não. É o que nós fizemos. É que o nosso comportamento, é que a nossa atitude nos levou para uma distância tão grande dele, e é isso que o entristece. Você está compreendendo? É para onde nos leva. É para onde nos leva. É para onde nos leva. E é o amor que ele tem por nós. Se você tem filhos, você sabe o amor que você tem pelo seu filho. Você procura protegê-lo de tudo quanto é maneira. Você procura colocá-lo no melhor colégio. Você procura colocar ele na mão do melhor pediatra. Você procura colocar nele a melhor roupa que você pode, melhor vestimenta. Você procura oferecer para ele os melhores alimentos. Às vezes até algo que ele gosta muito, mas você sabe que não é muito bom. Você, de vez em quando, deixa ele comer aquele chocolate, deixa ele tomar aquele sorvete, mas a tua preocupação é sempre oferecer para ele uma comida saudável. Por quê? Porque você o ama. Agora você imagina Deus. Você imagina Deus. Ele sabe o quão humilhado, o quão perturbado, o quão atormentado, o quão torturado, o quão aprisionado você vai ficar na mão do adversário, o quão distante. Você fica numa distância que ele não tem como te proteger. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Irmão, busca isso. O que, pastor? Pensar como Deus pensa. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, que tem a mente
dirigida pelo Espírito Santo, esse alcançará a vida. Aquele que tem a sua mente controlada pela sua natureza humana, esse alcançará a morte. Busque a Deus. Fala, Deus, eu quero ter a visão que vem do Senhor. Eu quero a mente de Cristo. Eu quero olhar como Cristo olha. Romanos 8,6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. É aquele negócio, controlada pela natureza humana, controlada pelos seus sentimentos, irmãos. Controlada pela sua vontade. Eu até estava brincando estava eu, minha esposa e uma amiga minha, hoje de manhã. Eu até estava brincando com ela, falei, eu levantei de um jeito que eu vou falar a verdade. Parece aquele pastor, aquela pessoa que a mulher dele fala assim, ô homem, você tem que ir para a igreja. Aí ele pergunta, ele fala, me dá 3 razões para mim ir para a igreja. Bom, a mulher falando com ele, primeiro que é domingo. Ele, uma boa razão. Segundo, é Santa Ceia. Ele, uma excelente razão. E qual é a terceira, mulher? A terceira é que você é o pastor da igreja, homem, toma vergonha, vamos lá. Eu falei que hoje a situação era desse jeito, fisicamente falando. Tamanho cansaço. Mas, glória a Deus, a gente tem que entender que a gente não tem que fazer o que a nossa carne quer. Se minha carne não quer orar, não importa. Eu vou fazer o que a palavra diz. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz que paira sobre mim um dever de orar sempre, sem desanimar. Você está compreendendo, sim ou não? Eu não vou fazer o que a minha carne quer, eu vou fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda. A minha carne não quer jejuar, mas a Bíblia mostra que nós estamos num tempo que é necessário jejuar. A Bíblia diz que houve uma discussão entre os discípulos de João Batista com o Senhor Jesus. Eles foram, né? Era mais ou menos como um desdenhar, preste atenção aqui para você entender. Era como se eu chegasse e falasse para você assim, ô João, o filho da Maria estuda, se dedica, né? Bem comportado, agora o teu, hein? Foi mais ou menos como isso que eles falaram para Jesus. Chegaram para Jesus e falaram, vem cá, os discípulos de João, e falou de outros discípulos, eles jejuam. Os teus discípulos não. Aí Jesus pega e explica para eles que num casamento, os convidados eles não jejuam. Mas, todavia, há um momento, quando o noivo for tirado, aí sim, eles jejuarão. O noivo foi tirado? Sim, foi. O meu Jesus está no céu, assentado à direita do Pai, o noivo da igreja. Você está compreendendo? Ele vai voltar. Vai. Então, até ele voltar, nós estamos no período da necessidade de jejuar. Você está compreendendo? Olha lá, Mateus 9,14. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Mais ou menos como eu te falei, por que o filho dela está tão arrumadinho, tal, educado, o teu aí tudo remelento, bagunçando, o que é que está acontecendo, né? É como se eles estivessem desprezando os discípulos de Jesus. Segue. Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. O noivo foi tirado, irmãos. Você está compreendendo? Até o noivo voltar, nós estamos no período da necessidade do jejum. Então, por mais que a minha carne não quer, eu não vou fazer o que a minha carne quer. Eu vou fazer o que Jesus, a palavra de Deus me orientou que eu tenho que fazer. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu me sinto mal. Mas quem é que se sente bem sem comer? Se você me contar alguém que se sente bem sem comer, você me explica. Nem aquela anorexia lá vai se sentir bem sem comer. Porque ela coloca o dedo na garganta para vomitar, ela passa mal. Se sente fraca. Ninguém se sente bem sem comer, gente. Assim dá de cabeça, mas eu sinto a altura, é lógico.
Se eu ficar sem comer, eu não só sinto tontura, não. Vejo até estrela por aí. Ué, irmão, é natural. É natural. Essa fome que você sente não é fome de verdade, só para começar. É uma fome que é o teu corpo dando um alerta que a quantidade de carboidrato do teu corpo está em baixa e ele quer que repõe. Fome de verdade sentiu Jesus. É aquela fome do seguinte, irmão, a reserva do corpo, toda ela, acabou. Ou seja, em outras palavras, aí vem o alerta, ou come ou morre. Quando Jesus sentiu fome, foi essa fome que ele sentiu. Está compreendendo, sim ou não? Não é de jejumzinho de 2, 3 dias, não, que você, eu fiquei meio tonto, pastor. Sabe, saiu uma água. Vai sair água mesmo. Teu corpo está desintoxicando. Então vai sentir dor de cabeça, vai sentir tontura, vai sentir enjoada. É normal. Agora, se você aprender a fazer uma desintoxicação no seu corpo antes de começar o jejum, esses sintomas eles não vão aparecer. Né? Aí você quer o quê? Você enche a cara de pizza, de hambúrguer, não sei o que lá mais. Aí vai fazer um jejum, não quer sentir nada? Vai sentir tua carne reclamar. Mas voltando ao que interessa. Ó, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Então, mesmo que eu não queira jejuar, eu vou. Não vou fazer o que a minha carne quer. Mesmo que eu não queira orar, eu vou. Não vou fazer o que a minha carne quer. Mesmo que eu não queira vir para a casa de Deus, eu vou. Não vou fazer o que a minha carne quer. Eu vou sempre me colocar em posição de fazer o que a palavra de Deus determina. Determinou que é o período de jejuar. Determinou que eu tenho que orar sem cessar. Determinou que eu não devo fazer como alguns fazem, deixar de vir à casa do Senhor congregar. Você está compreendendo? Então, eu vou fazer o que a Bíblia diz, e não o que o meu corpo quer, que a minha carne quer. A minha carne diz que eu não devo contender. A Bíblia diz que eu não devo contender. Por mais que a minha carne se irrite para brigar com alguém, não vou. Vou ficar naquilo que a palavra diz. Presta atenção lá, ó. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna. Presta atenção. Tem mais uma outra coisa. Como é que você vai ter paz se você não está com a mente controlada pelo Espírito Santo? Você não vai ter paz. Ter paz não significa não ter dificuldades. Ter paz não significa não ter tribulações. Porque muitas vezes você vai ter uma dificuldade, você vai enfrentar uma tribulação, só que tem um porém, você vai estar unido a Cristo, e em meio à tempestade que está à tua volta, você vai ter tranquilidade. Você vai ter paz. Inclusive a percepção para compreender o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Irmão, você sabe que, vou falar uma coisa natural aqui para você, mas só para você compreender. Eu luto jiu-jitsu há mais de 10 anos. E teve uma coisa que essa luta me ensinou, é estar em situação de dificuldade e ter a sobriedade de parar e analisar e ver o que fazer naquela dificuldade. Você não vai entender só se você resolver lutar. Aí você vai entender. Porque é uma luta que é um xadrez, um jogo de xadrez no tatame. Porque toda situação tem uma saída. Mas se você se apavorar na luta, você vai ser finalizado, você vai perder a luta. Então você vai procurar encontrar com tranquilidade e ver uma maneira de sair daquela situação. Agora vamos levar para o lado espiritual, que é o mais importante. Tudo tem jeito. Tudo tem uma saída, até a morte. Tudo tem como ser solucionado. E o que você tem que ter é essa paz, que só tem quem está unido a Cristo, para enxergar e resolver qualquer tipo de situação, por mais adversa que seja. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Volta lá, em 2ª carta aos Coríntios. Então, você tem que entender que a inspiração, muitas vezes, se você olhar de maneira natural, essa inspiração ela vem de Satanás. Foi ele que inspirou. E aquilo fez com que o homem cometesse o pecado que cometeu. E esse corpo, que foi feito para passar a eternidade, porque a ideia de Deus era essa, um corpo eterno, mas ele se corrompeu com o pecado. Então, esse
corpo se tornou provisório. O Senhor Deus teve que baixar essa lei, porque você ouviu a tua mulher, em vez de ouvir minha palavra. Em outras palavras foi isso, né? Maldito será a terra por tua causa. Olha que coisa séria. Do pó você veio, ao pó você tornará. Isso não existia antes do pecado. Só passou a existir por causa do pecado, por causa da decisão que o homem tomou. Compreende ou não? Então se tornou uma barraca. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso aqui na terra. Para aí. Então Deus falou para mim aquele dia, Espírito Santo, o que eu estou te explicando agora. O homem trouxe isso sobre si. Não fui eu que gerei essa situação. Quem trouxe a morte sobre si foi o homem. A decisão que ele tomou trouxe isso. Porque eu falei, Deus, não é justo. Eu falei, não é justo, não é certo. Como uma mulher nasce uma criança e ela já ama aquela criança, que aquela criança está dentro do ventre dela há 8, 9 meses, e aí de repente nasce morta. De repente nasce, vive 2, 3 meses, ela morre. De repente nasce, vive 2, 3, 4, 5, 10 anos, a criança morre. Fala, não, Deus. Você convive com alguém que te protegeu a vida toda. Teu pai, tua mãe. E de repente você tem que enfrentar. Você está compreendendo? Perder aquela pessoa. E tem gente que enfrenta isso até de cabeça erguida. Tem gente que é um golpe tão grande que ela não consegue. Ela não consegue se levantar. Eu já vi senhoras que o golpe de ter perdido um filho não deu a ela a condição de ficar de pé até hoje. Até hoje. Acha que Deus é o culpado. Deus não é culpado, irmão. Deus é bom. Deus é amor. Deus, ele planejou tudo de bom, de maravilhoso para mim e para você. O pensamento dele para mim e para você é pensamento de paz. É só coisa boa. Mas, todavia, nós, muitas vezes, tomamos decisões com o nosso olhar, com a nossa visão, com o nosso sentimento, que muitas vezes é inspirado por Satanás, justamente com o objetivo de nos levar para longe de Deus, para nos levar a uma distância que Deus não pode nos proteger, para ele fazer a obra dele, de matar, roubar e destruir. Qual é o pai aqui que, tendo a criança, que depende da proteção dele do lado, alguém vem atacar a criança que ia ficar de braços cruzados? Você morreria pelo teu filho para protegê-lo? Verdade ou mentira? E Deus, a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Nós somos maus, ele está dizendo, mas no entanto, vocês procuram fazer o melhor pelos filhos de vocês. E Deus que é bom. Deus é bom, irmãos. Mas é que nós não ouvimos, achamos que a nossa visão, achamos que somos espertos demais, inteligentes demais, capazes demais, deixamos de lado a instrução, a orientação, o alerta que o Espírito Santo está dando para fazer conforme nós achamos melhor. Mateus 7,11. Vocês mesmos sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que o irmão, lhe pedirem. Deus nunca vai, ele sempre vai fazer e vai procurar fazer o melhor para você. Agora a questão é que nós somos teimosos, nós somos rebeldes muitas vezes, deixamos de lado o que Deus está falando para fazer aquilo que nós achamos melhor. O Senhor Jesus podia ter dado atenção a Pedro, podia ter falado, Pedro, você sabe que você tem razão, né, Pedro? Você tem razão, porque é muita coisa, rapaz. Puxa vida, você tem razão. Não vou fazer mais esse negócio aí que fui orientado a fazer, não. Mas não, na mesma hora ele repudiou. Você fica aceitando aquilo que o diabo vem falar com você. Ele vem falar para você que você não tem capacidade, você aceita. Vem falar para você que você não tem valor, você aceita. Vem falar para você que Deus não te ama, você aceita. Mas você não tem que aceitar o que o diabo fala, não. Você é o que a Bíblia diz que você é. E não aquilo que surgiu na tua mente.
Eu lembro que uma vez, irmão, isso é um testemunho pessoal meu para você. Eu lembro uma vez que eu estava tomando banho, Estava tomando banho. E eu comecei a orar. E eu comecei a conversar com Deus. E eu fiz um pedido a Deus. Mas foi um pedido de todo o meu coração mesmo. Debaixo do chuveiro, pastor, não tem lugar para orar. Deus está comigo em todo lugar. Para com esse negócio de ser religioso. Não tem lugar para você conversar com o Pai. Ele está com você. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E eu comecei a conversar com o Pai. Apareceu um demônio na minha frente. Ele não te ouviu. Eu falei, só de você ter vindo daqui, eu sei que ele me ouviu. Sai. Mas se ele não tivesse me ouvido, ele não ia perder tempo de ir lá, não. Se ele não tivesse me ouvido, ele não ia perder tempo de ir lá, não. Você sabe por quê? Ele subestima você. Ele subestima a tua inteligência. Ele subestima a tua capacidade. Ele acha que ele pode engodar, enrolar e segurar você o tempo todo. Prova para ele que ele não pode. Como, pastor? Se submetendo ao que Deus fala, não ao pensamento que vem, não ao sentimento que vem, não à situação que surge. Se mantenha na palavra. Se mantenha na palavra. Na mesma hora, Jesus olhou e falou, aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque ele sabia que aquela conversa era fora da palavra. Aparta-te de mim, Satanás. Irmão, não fica ouvindo o diabo, não. Você não vai conseguir. Você vai perder. Você vai ser derrotado. Você vai morrer. Não dá atenção ao diabo. Você vai morrer sim, quando chegar a tua hora. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, desperta. Fica na palavra. Volta lá em 2ª carta aos Coríntios. Fica na palavra. Preste atenção nisso. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo, aqui na terra, Deus nos dará, olha só, não fica pensando que você vai ter um palácio lá no céu, não, porque a morada é essa daqui, Deus nos dará para morarmos nela uma casa essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará para... E que casa que é essa então, pastor? O corpo glorificado. O mesmo corpo que ele deu para Jesus. Um corpo que não está corrompido. Um corpo que não tem natureza pecaminosa. A obra da redenção, irmãos, que ela, vamos dizer assim, traz a graça. Ela nos dá poder para vencermos o pecado. O pecado, ele não tem mais poder, controle, domínio sobre nós. Coisa que a lei não tinha capacidade de fazer. A lei tinha capacidade apenas de mostrar o certo e o errado. Mas ela não tinha a capacidade de trazer o poder para você, o poder para mim, para vencer o pecado. Você está compreendendo, sim ou não? Só que tem um porém. A graça que veio de Jesus para cá, que veio com o Messias, que veio com essa obra da redenção, a graça me dá o poder, você está compreendendo, de dominar a morte. A morte perdeu o poder sobre mim. Hoje eu sei a diferença entre o certo e o errado. E o pecado não tem mais força para me obrigar a fazer. E a morte não tem mais força para estar na minha vida. Por quê? Porque é só o pecado que traz a morte. Então, eu tendo o poder que veio mediante a graça. Você está entendendo? Eu não mais, o poder do pecado não mais está sobre mim. Eu tenho o poder de falar, não vou fazer em nome de Jesus. Não quero fazer. Antes da vinda de Jesus, antes da obra da redenção, isso não era possível. Por quê, pastor? Porque a lei não trazia esse poder. A lei só trazia o poder de mostrar entre o certo e o errado. E quando a lei mostrou o que era certo, o que era errado, o pecado, a morte se aproveitou disso e entrou. Quando não tinha lei, eu não tinha consciência de pecado, estava vivo. A lei surgiu, eu tive consciência entre certo e errado, a morte se aproveitou e entrou. Compreendeu, sim ou não? Com a graça, com essa obra da redenção, a morte perdeu o poder sobre mim. Olha lá. Romanos 6,14.
o pecado não dominará vocês. Pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça. A graça trouxe esse poder. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. A graça trouxe esse poder. Estamos sim debaixo da lei de Cristo. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade, lembra? Não precisa abrir não, Tiago 25. Amém? Está compreendendo? Segue. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Claro que não. Segue. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer o pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Hoje nós temos a liberdade de escolher quem servimos. Antes não tínhamos. Estávamos presos. Hoje nós temos a liberdade de escolher a quem servimos. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Me apresentar para obedecer a palavra. Crer no que foi feito, para que eu possa ser aceito por Deus. Porque nós somos aceitos por Deus pela fé. Pela fé em quê, pastor? Pela fé em Cristo. Pela fé dessa obra que foi feita através dele, essa obra da redenção, que foi feita no Calvário. Compreende? Você está entendendo, sim ou não? Aí que vai acontecer, pastor? Porque por mais que eu nasci de novo espiritualmente, a natureza pecaminosa, ela continua aqui, a carne nunca se converte. Aí a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Aí a necessidade, o noivo foi tirado do jejum. Aí a necessidade de estar sempre ouvindo, se alimentando da palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho que me alimentar da palavra para continuar vivendo. Eu tenho que estar unido a Cristo para poder ter paz. Você está compreendendo? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque apesar de eu ter nascido de novo, a minha carne, ela não se converteu, não. Ela não vai se converter nunca. Quando você começou a vir à igreja, começou a ouvir a palavra, foi até baseado no Espírito Santo, acabou a vontade de fazer coisa errada? Nunca. Não acabou, não. Acabou, pastor, mentiroso. Não acabou, não. Por que a pessoa hoje, então, pastor, não tem vontade? Porque ela entendeu a necessidade de jejuar, ela entendeu a necessidade de orar, ela entendeu a necessidade de se alimentar da palavra, e ela, então, mortificou a carne dela. E hoje a carne dela não tem aquela força, né, de levantar o dedo para mostrar qual é o desejo dela. Porque na hora que ela tentar levantar, eu bato o pé na cabeça dela de novo para ela ficar lá. Jejum, oração, leitura bíblica, frequência constante na casa de Deus, estar unido à palavra, ficar longe daquilo que eu sei que é errado. O que eu não sei, no momento que eu aprender que é errado, eu tiro. Amém? Você compreendeu, sim ou não? Mas aí, quando nós recebemos essa casa eterna, esse corpo glorificado, aí acabou tudo. A obra da redenção está concluída para nós. Aí não vamos sentir mais tristeza, não vamos sentir mais medo, não vamos sentir mais insegurança, não vamos sentir mais fome, nada nos queima mais, não temos perigo nenhum mais, estaremos morando numa cidade que a rua é de ouro, vai ser tudo diferente. Não vai ter choro, as nossas lágrimas serão enxugadas. Não vai ter mãe chorando mais por filho que morreu. Não vai ter mulher chorando mais por marido que abandonou. Não vai ter mais a pessoa chorando ou desesperada porque não tem como pagar as contas do mês. Tudo isso acabou. Você compreende, sim ou não? Olha só que coisa boa. E ela durará para... Olha o 2. Vou terminando já. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa. De agora. Pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Segue. E quando nós vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Vai lá. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Vai lá.
E foi Deus quem nos preparou para essa mudança. E nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Irmão, quem não tem o Espírito Santo não tem essa garantia. Tem que buscar ter o Espírito Santo. E não deixe o diabo ficar te enganando. Você pecou, você errou, o Espírito Santo foi embora, agora ele não volta mais. Quem foi que te disse isso? Larga a mão de mentira. Manda esse demônio embora. Fala, demônio, sai para lá. A palavra de Deus diz diferente. Ela diz que Deus dá o Espírito Santo a todo aquele que lhe obedece. E eu tenho obedecido a palavra de Deus. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Se eu me prostituí, se eu matei, se eu roubei, se eu enganei. Se eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ficou lá atrás. Hoje eu sou uma mulher de Deus. Hoje eu sou um homem de Deus. Hoje eu sou uma pessoa recriada, nascida de novo, regenerada, restaurada, redimida, lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque é isso que a palavra de Deus diz. E é isso que você tem que confessar. E cada vez que o diabo vier com uma conversa furada, você vai e manda ele embora. Irmão, você tem que entender, irmão. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando ele foi tentado lá em Mateus capítulo 4, coloca para mim, por favor, Almeida Revista e Corrigida, Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só, quando ele foi tentado, qual foi o comportamento dele, irmãos? Ele correu para as Escrituras. Irmão, nós temos que aprender com Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. 4. E ele, porém, respondendo, disse, o que ele disse? Está escrito. Correu para as Escrituras, irmão. Por quê, pastor? É por meio da palavra que você vence Satanás. É por meio da palavra que você vence a tentação. É por meio da confissão da palavra que você vence as dificuldades. Se eu não me engano, lá no livro do Apocalipse está dizendo, e eles venceram pela confissão da verdade. Vamos ver se elas conseguem achar isso para mim. Irmão, desperta. Você vence pela confissão da palavra. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Você acredita na palavra? Eu acredito, então confessa ela. Não interessa a circunstância, não interessa a situação. Jesus acreditava na palavra. Ah, mas Jesus era Jesus, pastor. Irmão, você não entendeu que ele era igualzinho eu e você? A estrutura era a mesma. A diferença era a natureza, que não era pecaminosa. Mas no momento que você recebeu o Espírito Santo, você se tornou igual a Ele. A tua natureza não é pecaminosa mais. O teu espírito nasceu de novo. O que você tem que fazer é mortificar a tua carne. O Senhor Jesus fazia a obra de Deus, expulsava os demônios, curava as pessoas, mas mantinha comunhão com Deus constante para fortalecer o espírito dele. Ele precisou do Espírito Santo para fazer as obras que foram feitas. Quando ele passou pelo batismo nas águas, a Bíblia diz que os céus se abriu e ele viu o Espírito Santo descer sobre ele como se fosse uma pomba. Ô irmão, ele teve que ser cheio do Espírito Santo. Tudo que ele operou aqui nesse mundo, ele operou pelo poder, pela força do Espírito Santo. Todo sentimento de amor que ele teve, esse sentimento foi pela força, pelo poder e pelo amor que o Espírito Santo produz. Você que não entendeu isso ainda. Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até... Você tem que amar a palavra, abre mão de tudo, fica com a palavra. Mas eles venceram pelo testemunho, pela palavra. Você vence pela palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Jesus não deu bobeira, não. Aquilo ali era exemplo para mim, para você? Sim, claro que é. Mas porque também era a maneira de vencer. Ele correu, está escrito. Está escrito. Aí ele citou a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não que você não precise do pão. Não que você não precise do natural. Claro que precisa. Tanto que ele falou, não só de pão viverá o homem. Você precisa para viver. Mas ele está explicando para você que você precisa do poder de Deus.
para vencer o mal. Irmãos, eu estava explicando para as pessoas esses dias que, irmãos, Eliseu, ele fez um pedido a Elias. Ele queria a unção, o poder de Elias, 2 vezes, dobrado sobre ele. Elias falou para ele: rapaz, o que você pediu é uma coisa difícil, mas se você me ver partir, você vai ter o que você quer. E ele colou em Elias e viu Elias partir. E Elias, quando viu, olhou para ele, jogou a capa dele para Eliseu. E Eliseu, então, com tristeza, cata a sua própria capa, rasga, e vai lá e cata a capa de Elias. A Bíblia diz que ele vai até a beira do Jordão. Irmão, coloca no teu coração. Você consegue ir até certo ponto. Olha só, segundo o livro dos Reis 2,14. Linguagem de hoje, por gentileza. Assim foram andando e conversando, de repente, um carro de fogo, Elias e Eliseu, de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. Irmão, é o fogo de Deus que separa o natural do sobrenatural, irmão. Irmão, com quem que você está andando? Você está misturado com quem? Fica separado. Fica separado. Fica do lado do sobrenatural, fica do lado da palavra. Viva nela. Amém? E Elias foi levado para o céu, num redemoinho. O carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, foi só para fazer separação do natural do sobrenatural. O redemoinho que levou ele para o céu. Ai, irmão, para de andar com a fofoqueira, com a linguaruda. Para de andar com o carnal, que só fica te apresentando piada, com papo furado. Pare de andar com mentiroso. Pare de andar com invejoso. Anda com a palavra. Segue. E Elias viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Irmãos, isso significa o quê, pastor? Era um costume de exaltar, reconhecer e aplaudir aqueles que se deram de maneira tal para defender o povo de Deus. Você está compreendendo? Então ele falou: você sempre foi como um exército. Quer dizer, era um homem só, mas valia por um exército inteiro para defender o povo de Deus. Compreende? Sim ou não? Segue. E nunca mais ele viu Elias. Ponto final. Muito triste. Irmão, perder alguém vai produzir tristeza. Separação da carne sempre produz tristeza. É uma coisa natural. Mas nós temos que levantar a cabeça. Desculpe o popular. Por quê, pastor? Porque vida que segue, meu irmão. Nós temos uma estrada para percorrer. Não podemos ficar parados naquele momento de dor e dificuldade. Temos que continuar vivendo. Amém? Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Isso é símbolo de abrir mão do que é teu. Rasgou a capa, não ia poder ser usada mais. Ele abriu mão, rasgou a capa. Você tem que aprender a abrir mão. Enquanto você não abrir mão da tua vida, você não vai poder ter a vida que Deus tem para você. Irmãos, a salvação, põe dentro de você o que eu estou te falando. É gratuita. É por meio da graça. A Bíblia diz: sois salvos mediante a graça, pela fé. É dom de Deus. É de graça. Agora o reino dos céus custa tudo que você tem. Se você não abrir mão de tudo, você não vai conseguir ter acesso ao reino dos céus e tudo o que Deus tem preparado para você, que está dentro do reino dos céus. Prosperidade está dentro do reino dos céus, felicidade conjugada está no reino dos céus, saúde está no reino dos céus, e tudo mais que é necessário para esta vida está no reino dos céus. Mas é necessário que você abra mão da tua vida e receba a vida que Deus tem para te dar. Que enquanto você não abrir mão da sua vida, o que Deus tem para você, não vai chegar até você. Ele rasgou a capa dele. Depois pegou a capa de Eliseu, que havia caído, voltou para o ribeiro do Jordão e parou ali. Por quê, pastor? Porque nós temos capacidade e condição para ir até um certo ponto, irmão. Segue. Então bateu na água com a capa de Eliseu e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Irmãos,
a manifestação sobrenatural, ela só vem com clamor. A oração ela não é informativa. Eu poderia dizer para você que a oração é a chave para abrir os céus, para se derramar sobre você. Se não houver oração, não há manifestação, não há intervenção do Todo-Poderoso da sua vida. Por mais que Ele saiba da tua necessidade, é preciso que você, por meio de Jesus, abra os céus para que Ele se derrame sobre a tua vida. Compreende o que eu quero dizer? Sim ou não? Então você vê que ele clamou. Aí bateu de novo. Outra coisa, bateu uma vez, bate de novo. Tem que ser perseverante. Não pode desistir. Se ele tivesse batido uma vez, falaria, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não, irmão. Bateu uma, clama. Bate duas, clama. Bate três, clama. Até ver a manifestação aos teus olhos. Persevera. Ó. Desiste não. Só. Não desiste não. Irmão, deixa eu falar para você. Eu fui pastor em Guarulhos 5 anos, como eu te falei. Aí fiquei 5 anos em Guarulhos. Eu lembro que tinha uma senhora, membro da igreja, jovem senhora. O desejo dela era ter um filho. Ela não podia engravidar. O problema era com ela, o problema não era com o marido. Ela não podia engravidar. Não tinha como. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Não tinha passagem. Para o útero dela, não havia passagem. Você está compreendendo? Então não tinha como. E eu orei por ela, e ela lutou, brigou, orou, chorou, clamou. Nada, 5 anos. Fiquei mais 4 anos no Paraná, no Maranhão. E sempre conversando com eles, nada. Fiquei mais 2 anos no interior de São Paulo. Sempre em contato, conversando, nada. Fiquei mais 2 anos no Paraná. 2 anos que eu estou no Paraná, em Cascavel. Eu peguei um avião para mim resolver uma situação aqui em São Paulo. Mandei que eles me buscassem no aeroporto. Eles foram me buscar no aeroporto. E ela falando, tal, do desejo, do sonho dela. Eu falei, hoje é o dia. Eu falei, hoje é o dia. Eu falei, vem cá, do seu marido. Vamos no quarto do hotel. Vamos subir pro meu quarto no hotel. Não, vou fazer uma oração. Levei os 2 no quarto. Coloquei a mão, fiz a oração. Falei, hoje. Pode ir embora agora, vocês. Obrigado por ter me buscado no aeroporto. 15 dias depois, ela estava fazendo um exame. E o médico estava dizendo, você está grávida. Como aconteceu? Foi Deus. Porque nenhum médico sabe como a criança, como o esperma encontrou o caminho para chegar e fecundar e gerar no útero. Nenhum médico sabe como aconteceu aquilo. Você está compreendendo, sim ou não? Ele está lá com um filho lindo, bonito demais, deve ter agora 5 anos, a criança. 5 anos a criança. Eu falei para ela, só que tem um problema, irmã. Tem que fazer DNA para ver se você é a mãe. Porque ele é igualzinho o pai. Não tem nada de você, falei para ela. O que o senhor está falando, pastor? Persevera! É o que eu estou falando. Não importa qual é, não desiste. Não importa o que é. É um filho? Não sei. É uma casa? Não sei. É uma cura? Não sei. Mas o que você tem que fazer é perseverar. Insistir. Não desistir. Não desanimar. O problema é que você vê as coisas na Bíblia e não para entender. Você está achando que é o quê? Igual o McDonald's, né? Toque de caixa acontece rápido. Nem tudo aconteceu. Teve coisas que demorou anos. Demorou anos para que ocorresse. Demorou anos. É que você lê lá editado, pensa que foi naquela semana que tudo aconteceu. Demorou anos. Irmão, desperta. Não desiste. E bateu de novo na água. E ela se abriu. E ele passou para o outro. Irmão, você consegue até um ponto. Vai ter uma hora. E só vai conseguir se o sobrenatural se manifestar. Senão você não vai conseguir. E para isso você tem que clamar. Para isso você tem que perseverar. Para isso você tem que insistir. Para isso você não pode desanimar. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Deus tem coisa grande para você. Só que não pode ser aquela pessoa borocochô, não. Aquela pessoa que desanimada, não. O Senhor Jesus mostrou como vencer. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você permanecer de bom ânimo, você vai vencer qualquer tipo de dificuldade.
qualquer tipo de circunstância que se apresentou diante de você. Amém? Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço. Bom ânimo. É o nome dessa mensagem. Bom ânimo. Tenha bom ânimo. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.